Olá, mackenzistas, sejam todos e todas muito bem-vindos à quarta Semana Internacional Mackenzie, um evento recheado de oportunidades para que você possa criar caminhos seguros através da COI, que é o Escritório Internacional, para que você possa internacionalizar sua carreira. Hoje nós temos o prazer de receber a professora Raquel Lima Botelho, que é responsável pelo MLC, o Mackenzie Language Center, onde vai passar algumas informações enriquecedoras para que você possa potencializar o aprendizagem do idioma, dos idiomas que o MLC oferece no portfólio de cursos. Antes de passar o bastão para a professora Raquel, gostaria de passar algumas informações para que você possa ter uma melhor experiência durante o evento. Essa sessão está sendo gravada e você vai poder ter acesso a uma cópia lá no nosso canal no YouTube, coi.mackenzie. Também gostaria de convidar todos e todas a seguir as nossas redes sociais, em especial o Instagram, coi.mackenzie, onde estamos postando ali constantemente informações sobre a Semana Internacional, mas também informações sobre os editais, os programas que oferecemos na COI e também depoimentos, né, insights sobre os programas que oferecemos aqui no nosso escritório internacional. Durante a sessão, eu vou compartilhar no chat o link de um formulário de inscrição, desculpa, um formulário de participação. Neste formulário, você vai preencher com os seus dados e vai ser gerado um certificado ao término da Semana Internacional. Então, a partir da semana que vem, a nossa equipe, como um todo, vai entrar em contato com vocês por e-mail para encaminhar o certificado que será emitido. Então, ele não é automático. E também eu gostaria de convidar que vocês participem dessa sessão, encaminhando as suas dúvidas, perguntas, sugestões ali no box do Q&A, Questions and Answers. Então, é com você, professora. Seja muito bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada, Flávio. Eu gostaria que, bom, primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer muito ao professor Pedro, à professora Simone também, ao Flávio, que está aqui. Eu acho que vai me acompanhar, né, durante a semana, a sessão, desculpa, e parabenizar por essa Semana Internacional e todas as ações da COI que eu acompanho lá no Direito. É super importante, né, para a vida do estudante universitário e como coordenadora aqui do Centro de Línguas de Idiomas Estrangeiros do Mackenzie, eu sei o quanto é importante para a vida do universitário ter essas ações e esse acompanhamento direto do escritório internacional. E gostaria de saber se é possível também o Flávio acompanhar aí as perguntas, porque quem estiver participando pode fazer as perguntas ou comentários e você pode interromper e falar comigo, porque o que eu gostaria de dizer é que, como professora, eu estou acostumada a trabalhar em sala de aula e interagir com os alunos, mas é sempre um desafio vir aqui fazer uma live, por exemplo, mas sem ter o feedback, sem ver os rostos, sem saber o que está acontecendo. A gente tem que, né, mergulhar de cabeça e tudo bem. Então, a gente vai dar o recado e espero que vocês, pelo menos, interajam aí no chat. Bom, então, meu nome é Raquel, minha primeira formação é em letras, eu estudei para ser professora, eu estudei inglês desde nova, mas que eu aprendi mesmo foi depois, já praticamente adulta, na faculdade, e depois eu fui fazer um intercâmbio, e esse intercâmbio realmente foram águas aí que dividiram aí a minha trajetória. Então, primeiramente eu estudei numa escola de idiomas, estudei na faculdade e fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Passei um ano, morei com uma família é, americana, então isso é super importante. Eu estudei muito antes de ir. Então, às vezes eu ouço, né, os alunos falarem assim: ah, não vou estudar agora não, porque eu vou aprender quando eu estiver lá. Em vez de estudar 5 anos aqui, eu estudo um ano lá. Mas, como especialista em línguas, eu vou falar para vocês que não é bem assim que funciona. Porque para você dominar uma língua,
você precisa, sim, de muitos anos de estudo. Ah, o estalo pode dar em você em um ano ou menos? Sim, pode dar. Só que o progresso que você terá em um ano, se você não souber nada lá, e o progresso que você terá em um ano, se você chegar já sabendo, ou já tiver um nível intermediário, a diferença é muito grande, tá? O amadurecimento que você pode ter na língua, dependendo do nível que você tem. Então, em vez de você chegar lá e entrar num beginner, né, em qualquer língua, você chega e você entra num nível avançado, que foi o que aconteceu comigo. Então, você volta já com uma proficiência que vai fazer a diferença para você. Passei esse ano lá, voltei, terminei a faculdade, fez, como eu disse, fez toda a diferença para mim. Aí continuei minha trajetória, tive a oportunidade de fazer um outro intercâmbio, dessa vez para o Canadá, um intercâmbio de língua francesa. Morei novamente com uma família de língua francesa, né, na parte em Montreal, né, na parte eles são bilíngues. E aí foi uma experiência muito enriquecedora, porque como é uma cidade bilíngue, me caiu a ficha da intercompreensão quando preciso mudar essa expressão, né? Se cair a ficha, né, Flávio? Eu não sei se você ainda entende essa expressão, mas enfim, eu me toquei da intercompreensão quando eu entrei num banco e tinha duas mulheres conversando, uma falava em inglês e outra em francês, uma respondia em inglês e a outra em francês. E eu fiquei assim, eu fiquei fascinada, porque elas estavam conversando, batendo um papo, cada uma falando na sua língua materna, né? As duas eram nativas, as duas eram canadenses, as duas eram de Montreal, mas ali a cidade é bilíngue, e cada um fala na língua que se sente mais confortável, porque tem a língua oficial francesa, a língua oficial inglesa, mas tem famílias de tanto inglesas quanto francesas, que eles não se chamam franceses, eles se chamam quebequenses. E eu falei, gente, mas isso, como assim? Isso é possível? Precisa de treino, mas é possível e é muito legal. E desde então, aqui no MLC, né, nós fazemos essa brincadeira entre os professores, porque professor de língua tem esse hábito de continuar estudando outras línguas e acaba se tornando poliglota, multilingüe. Então, a gente faz essa brincadeira, cada um fala na sua língua e vai, e tem essa tal da intercompreensão. Bom, blá, 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 blá. Por que aprender, né? Por que aprender uma língua estrangeira? Ah, mas a inteligência artificial já traduz tudo para mim. Ah, mas o chat GPT já traduz, claro. Você tem muitos aplicativos, tem o chat, tem internet. Então, ninguém está dizendo que a máquina não faz isso, mas tem um aspecto humano aí, tem até o prazer, né, de você ser capaz e de você fazer isso por você mesmo, que ninguém tira de você, tá? Então, aqui eu trouxe um videozinho, vocês podem colocar aí no chat, se você, não sei se você tem vontade de aprender e o porquê, né? Por que aprender? Então, pode colocar o primeiro vídeo, enquanto a gente assiste esse primeiro vídeo, o porquê aprender, né? Eu acho que ele traz uma resposta. Ele traz técnicas interessantes e uma resposta. E vamos ver se vocês concordam comigo. Vamos ver se vai dar certo aí. Veja se você se abriu aí, se você minimiza essa apresentação. Ele abriu uma outra janela, Flávio? Abrir uma outra janela, um minutinho, por gentileza. Tá. Que Isso, deu. o Flávio vai ajeitar e passa para a gente. Talvez tenha que compartilhar o som, né? Tá conseguindo ver a janela do YouTube ou não?
Não, não estamos. Talvez você tenha que... Só um minutinho, por favor. Enquanto isso, vocês podem ir respondendo aí quais os motivos que vocês... os objetivos que vocês têm para aprender uma língua estrangeira e quais as técnicas, né, que vocês usam, quais as dúvidas que vocês têm ao estudar uma primeira ou uma segunda, uma terceira língua estrangeira. Podem ir colocando as perguntas aí e a gente começa a conversar sobre isso. Deixa eu ver se tem... Ninguém tem nenhuma pergunta, por enquanto. Se você quiser voltar lá na apresentação, eu posso ir falando sobre, posso ir dando alguns motivos e depois a gente pode ver a questão do vídeo também, tá? Tá, joia, eu vou voltar lá enquanto eu resolvo essa questão do compartilhamento, tá? Tá bom. Então, claro que a gente sempre pensa no financeiro, né? Então, quer dizer, eu coloquei aqui alguns motivos para se aprender uma segunda, terceira, quarta língua, né? Então, você saber, principalmente o inglês, que é língua franca, e a partir daí você escolher aprender uma terceira língua, é um potencial para você ganhar até 70% a mais no mercado de trabalho. Então, as pesquisas dizem que cargos de gestão, coordenação, gerência, diretoria e presidência resultam, uma segunda língua, terceira, resultam 56% a mais no seu salário. E vocês vão perceber, podem conversar com os professores de vocês, principalmente, eu não sei se vocês podem falar de onde vocês, que curso vocês fazem, mas você vai procurar um emprego e eles vão perguntar, né? Por exemplo, tecnologia. Se você trabalha com tecnologia, é imprescindível que você tenha o inglês, nem que seja o inglês instrumental. Em administração, em economia, na parte de gestão, é muito importante, né? Pelo menos para leitura, para você. E em business também, você precisa dominar o inglês. E em outras áreas você pode, né, outras línguas também podem ser muito importantes. Então, a questão econômica aí pesa, é um incentivo, né? Pesa no sentido de ser um incentivo. Você passa para mim, Flávio? Eu consegui passar aquela aula? Isso. Volta mais um. Tá. Novos significados. Então, nós temos sim legendas, temos sim a inteligência artificial que faz as traduções para a gente em vídeos, filmes, ou você visita um lugar e você pode falar lá com o seu smartphone e vai traduzir para a pessoa. Toda essa tecnologia a gente tem hoje. Mas eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência diferente quando você conseguir entender ouvir uma música e entender, assistir a um filme e não depender da legenda, você ouve aquele som e você consegue entender, você consegue diferenciar algumas expressões e até já tem aquela visão crítica. Puxa, isso não é exatamente o que a legenda falou, mas eu entendo que é porque o espaço que a legenda tem é menor. Não é porque o tradutor não sabe. Não é isso. É porque o tempo de fala que a gente tem é muito mais rápido que o tempo de leitura que a gente tem. Então, leituras também, música, pessoas. Uma coisa é você ter a máquina como intermédio, né, para te traduzir.
E outra coisa é você chamar de canto, né? Você está numa reunião ali, está num coquetel. Escuta, vem cá, vamos. Será que aquele negócio não vai rolar mesmo? Tá difícil, né? Enfim, é completamente diferente. Então, a experiência, os novos significados ganham aí uma força. E pesquisa também. Então, para a vida acadêmica, a pesquisa também ganha uma velocidade extra. Sim, vamos lá. Então, aqui a dificuldade. Sempre quando me falam assim, dificuldade, a gente tem que ver se essa dificuldade está relacionada a alguma coisa, por exemplo, a dificuldade na leitura, dificuldade na escuta, dificuldade para falar, porque assim, nós temos 4 habilidades. E essa dificuldade, não adianta você falar assim, eu quero aprender a falar. E aí você vai e você estuda muita gramática. Estudar muita gramática não vai te ensinar a falar, nem inglês, nem francês, nem espanhol, nem italiano. Então, se você quer, por exemplo, hoje eu estava dando aula e a menina falou assim, eu entendo tudo, mas eu não falo. Tá, ótimo que você entende tudo, é um ótimo começo, mas então você precisa falar. Então, assim, eu entendo, muitas pessoas são tímidas, têm medo, mas você aprende a ouvir, ouvindo, você aprende a escrever, escrevendo, você aprende a falar, falando. Então, não tem como você aprender a falar sem ouvir, não tem como você fazer o output sem o input. Então, você não vai produzir uma fala sem ouvir. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você quer falar, primeiro um passo, um baby step é você repetir. Então, você ouve e não, música não é o melhor passo, nem filme. Melhor escolha. A melhor escolha é seriado de televisão, comédia, por exemplo, Big Bang Theory, né? Big Bang a teoria. Pega lá um episódio, é bobinho, ou então How I Met Your Mother, que né, acho que vocês gostam mais disso. Que mais? How I Met Your Mother, Big Bang Theory. Me dei mais alguns exemplos aí. Assista. Mas, Raquel, por quê? Porque porque um seriado de comédia, ele usa as frases do dia a dia, ele usa a linguagem do dia a dia. Então, eles são os amigos, eles se cumprimentam, eles tratam dos problemas comuns do dia a dia. O Big Bang Theory fala muito blá 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 também, né? O How I Met Your Mother já é mais assim, dia a dia, romance, comida, etc. Então, eu vou falar uma coisa meio louca para vocês, né? O meu grande amigo aí, Pedro, sabe, né? Eu sou louca aí pelas artes marciais, mas eu fiquei também me apaixonei pelos doramas, né, Pedro? E aí não tem jeito. Aí eu fui estudar coreano. Mas daí quando eu fui estudar coreano, eu já conhecia das frases. Porque a gente vê tantas vezes que você já sabe cumprimentar, você já sabe falar oi, tchau, eu te amo, eu te odeio, eu não quero, eu quero, sim, não. Mas por quê? Porque você já ouviu tantas vezes, você já viu a tradução, e aí vai mais uma dica. Não interessa se é isso, se não é aquilo, a gramática. Se você ouviu aquilo, aqui está falando que é sim, que é não, que é eu quero, que é eu não quero, você repete, você ouve e você repete. Então, tem que ter esse, digamos, esse desprendimento, né, de aceitar. Eu me lembro muito bem quando eu aprendi que esse I don't know, eu não sei. Aí eu falava assim, mas não é não. Por que esse no é eu não sei? Aí, puxa, aí depois, mas escreve diferente. Tá bom, mas não interessa, eu queria era falar. Então, eu aprendi que I don't know era eu não sei, pronto. Tinha um mistério lá que no é não e no é saber. Eu não sei, I don't know, que não é o no de não. Então, pronto. Mas na minha cabeça eu já sabia que I don't know e eu não sei. Bulá, viu, Pedro? Não sei. Bulaio. Entendeu?
Eu não sei também, coreano e não sei escrever. Mas para quem quer falar também não interessa. É meio engraçado isso. Então, a primeira dica é vocês, quem tem dificuldade, vai imitando as falas, vai se ouvindo. Quem faz aula, às vezes, eu dei aula há muitos anos em escola de idiomas, por exemplo, aqui no MLC. E os alunos não repetiam. E eu falava, repita, por favor. Abra a boca para repetir. Ah, eu tenho vergonha. Não tem problema, aqui é para você falar, né? Então, aí eu falava assim, vou continuar no mesmo exemplo. I don't know. Aí, tá. Aí a pessoa, por exemplo, eu corrigi alguma coisa. Uhum. Não, repita, porque aí eu vou ouvir se você falou direito. Então, às vezes eu ficava assim, a minha professora, né, lá de francês, e eu repetindo tudo, igual um papagaio. Então, se você quiser aprender, você tem que ser um papagaiozinho, tá? Eu vou falar de algumas ferramentas aqui para conversação, tá? É, aham. Então, quando você já faz uma conversação, se você faz uma conversação, por exemplo, particular, Professora você Raquel, já Oi. só, Tem desculpa que te ler a interromper, pergunta, é só um isso? lembrete. No chat, todos conseguem visualizar a informação. Quando vem aqui pelo Q&A, tem que ler a pergunta para que Tem todos que ler a possam pergunta. entender, tá? Tá bom, então vamos lá. O primeiro que eu comentei, tenho dificuldade grande em aprender inglês, teria uma dica para facilitar o aprendizado? Aí eu comecei a falar sobre repetir, falar em voz alta, ouvir. Você não consegue ter um resultado se você não ouvir. Então, precisa ter um. Por isso que eu falei das séries de TV, porque você vai ouvir muito do que você necessita para sua linguagem do dia a dia. Então, você ouve e repete. E você aprende muito. Você vai aprender aquelas frases que você precisa no dia a dia que vai se tornar automático. Oi, tchau, valeu, obrigado, né? Então, isso é muito bom. É um material muito bom. As pessoas falam, né? Às vezes gostam muito de música, de filme, mas filme e música não é um material bom para aprender, no sentido de se debruçar. Série de televisão, essas mais light, é um material bom. Aí depois eu li. Gostaria de saber se é uma ferramenta que você indica para praticar a conversação. Eu vou indicar aqui algumas ferramentas, só que conversação meio que por óbvio, não tem uma ferramenta assim, porque né, senão você fica assim, conversando sozinho, é um pouco difícil. Apesar de que agora já tem uns softwares, uma inteligência artificial com quem você conversa, né? Então, eu nunca testei, eu nunca paguei para testar para ver se funciona mesmo, mas parece que é interessante, tá? Agora, e aí, mas eu vou indicar algumas ferramentas. O próximo falou que faz a aula, que ele conversa com um nativo, que o inglês dele é bom, dele ou dela, mas ainda assim tenho erros, erro algumas coisas e a professora não corrige, justamente para me estimular a falar. Você acha que vale a pena e que tem como evoluir assim? Então, é sim e não. É bom, se você é uma pessoa insegura e que tinha, digamos, alguns traumas, aí o objetivo é esse: fala, erra e vai embora. Então, eu também faço isso. Se você quer tirar a trava de alguém, esse é o caminho. Só que quando a pessoa está num nível avançado, que ela já fala, já tem fluência, digamos assim, e você precisa aparar alguns vícios, o professor precisa corrigir. Não quer dizer que ele corrige na hora, entendeu? Não é na hora, não é parando, é anotando e depois, ou de uma maneira indireta, trazendo essa questão, ou então, o que eu faço às vezes? Eu tento incluir aquilo na minha fala. Ah, so you have been to France, or also you are old enough.
Então, quer dizer, o professor, ele traz com uma técnica a correção no discurso dele, assim como eu faço com os meus filhos. Meu filho, criança, não gosta de ser corrigido no português, mas se eu deixar, é ladeira abaixo, né, gente? Porque a linguagem tá... Então, eu corrijo, mas eu repito o que ele falou com o português padrão, para ele não perceber que ele está sendo corrigido. Então, também tem essa técnica, tá? Então, se você já perdeu o trauma, assim, ou então você fala assim, o que eu erro, anota, para depois a gente retomar, para não passar batido. Porque é mais fácil ensinar do que tirar vícios. Então, se os vícios são muito consolidados, às vezes pode ficar... né? Às vezes você fica ouvindo muito erro, você pode memorizar, de repente. Atualmente é obrigatório aprender uma terceira língua, além do inglês, como o alemão ou o mandarim, para conseguir certas posições no mercado de trabalho? Eu não diria que é obrigatório, mas certas posições, como um CEO, dificilmente ele fala só a língua nativa dele e o inglês. E se você for pensar um alemão, ele não fala só alemão e inglês. Porque o alemão, língua nativa dele, o inglês, ele já é fluente da escola. O sueco, por exemplo, é sueco, inglês e uma outra língua, certamente. Então, assim, falando de Brasil, para você, se você quiser competir aí com os grandes, inglês é obrigatório e uma outra língua você ainda estaria bem. Mas falando de europeu, de americano, né? Não tanto, mas falando de europeu, certamente 3, 4 línguas. Lógico que eles estão, digamos, em outro patamar, porque é o que eu falei. A intercompreensão está lá, né? No berço da Europa, porque os países são vizinhos, são muitas línguas. E o sueco, então ele vai falar sueco, vai falar inglês, vai falar alemão, e aí vai escolher uma outra língua, vai falar francês, vai falar, sei lá o quê, espanhol, né? Então é um pouco uma competição aí meio injusta, tá? Então, se for falar em termos de Europa, aí realmente. Agora, a boa notícia é que depois que você aprendeu, não é mito, não. Depois que você aprendeu a sua segunda, terceira, você começa a fazer associações. Às vezes é difícil separar, mas é interessante, é gostoso, não é loucura, não. Então, passa aí para mim, por favor, Flávio. Vamos ver se a gente chega lá nas dicas. Então, tem o lado bom, que é o dinheiro extra, o lado ruim é que a falta de inglês fluente reduz chances de profissionais com mais de 30 anos. Então, não é o caso, acho que da maioria de vocês, que vocês ainda não têm, ou seja, vocês ainda têm tempo, ainda tem todo o tempo da faculdade para aprenderem inglês, para aprenderem outras línguas, né? E também o que eu falo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu já tentei uma, duas, 3 vezes. Eu falo assim, e você já tentou uma outra língua? Você já estudou espanhol, já estudou francês, que é uma língua latina, já estudou italiano? Porque às vezes, depois que você rompe a barreira com uma outra língua estrangeira, aí depois você pode voltar para o inglês. Ou, de repente, você não volta, mas você se dá muito bem numa empresa, numa multinacional, que seja francesa, alemã, sei lá, italiana, né? Então, infelizmente, principalmente para as pessoas mais velhas, se não tem o inglês, isso pode pesar, tá? Pode ir. Bom, e aí é claro que ele abre, né, essa questão abre muitas vagas, grandes instituições como multinacionais costumam exigir a proficiência em inglês. Então, a última vez que eu vi, que eu fui pesquisar lá no LinkedIn e na Cato, 2.406 vagas exclusivamente pediam fluência em inglês, tá? E vocês devem ter ouvido muito isso aqui nessa Semana Internacional, te dá a oportunidade de trabalhar e morar em outros países. Por exemplo, tem uma parceria muito forte que a gente tem com o Quebec,
E só que uma para trabalho, para morar, para emigrar, mas uma exigência deles é o francês. Quando eu fui fazer o intercâmbio, eu ganhei uma bolsa. Então, eu fui com bolsa para morar, para estudar, só que eu já tinha um certo nível de francês, eu já tinha o B1, né, dentro, vou mostrar para vocês aqui o quadro comum europeu, explicar para vocês como funciona. Então, no momento da oportunidade da bolsa, eu já tinha a língua. Aí fez a diferença. Então, eu ganhei essa bolsa e fui. E às vezes a gente perde umas oportunidades, porque no momento que a oportunidade chega, a gente não está preparado. E no caso do Quebec, é assim também: você precisa passar, ter um nível mínimo para concorrer às vagas de trabalho, para concorrer, para poder morar lá, né? E eu estava olhando, eu estava atrás de uma bolsa para a França e eu estava olhando, e a Alemanha também oferece muitas bolsas, mas, novamente, eles também exigem um certo nível da língua alemã, tá? Pode passar, Flávio. Bom, claro, também estudar, seja o que for, né? Língua estimula, né? Nosso cérebro, melhora a capacidade de improviso, por isso que eu estava falando assim, você fala uma língua, ouve outra. Então, se não me engano, eu acho que eu fiz essa brincadeira, eu e o professor Pedro, nós fizemos isso quando a gente gravou o nosso podcast. Lembra Desenrolando a Língua? Aí depois eu vou passar o link para vocês ouvirem as histórias do professor Pedro. Melhora a capacidade de improviso, soluções de problemas, aprendizado. Então, é o que as pesquisas trazem para a gente. Pode passar, Flávio. Muito bem. Melhora a sua capacidade cognitiva, previne doenças, facilita aí, né? Te dá facilidade aí de conciliar várias tarefas ao mesmo tempo, porque ele faz conexões, né? Novas conexões das sinapses. Retarda, se bem que eu estava discutindo isso com meu marido, ele disse que algumas pesquisas mais recentes mostraram que exercício físico também retarda sintomas do Alzheimer. Tem melhora da memória, desempenho da percepção, foco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas. Qual você acha que é o teste mais valorizado no mercado de trabalho para o inglês? O Cambridge ou o TOEFL? A questão dos exames, ela está mudando com muita velocidade, né? Até a COI teve uma reunião aí com Cambridge, o próprio modelo de exame Cambridge, ele tá mudando. O, o próprio TOEFL, né? Na época lá atrás que eu fiz o hard copy, né? Em paper, já se faz, já é diferente. Hoje você faz no computador. O exame Cambridge no modelo, eu até nem falei, né? Mas eu sou examinadora oral certificada da Cambridge. Aquele modelo tradicional de você ir ficar 4 horas fazendo prova, ele é um modelo muito sólido, né? Não tem como você não respeitar um modelo de prova como essa. Não tem como você comparar um modelo de prova que é que massacra o candidato, né? Assim, não no mau sentido, mas são 4 horas de prova. E um modelo que você vai, por exemplo, tem um próprio modelo, tem um modelo do IELTS que você faz pelo celular. Não estou desmerecendo, mas assim, se você vai comparar 4 horas de prova, meia hora de prova, são modelos diferentes, são modelos que têm um nível de confiabilidade diferente. Agora, é claro que hoje em dia, para você conseguir que uma pessoa pague 1.000 euros, US$ 1.000 numa prova, porque até as provas de menor duração são caríssimas, né? E você tem testes menores, que são no celular. Então, por exemplo, o Cambridge, não, digamos assim, ele não tem, supostamente não tem data de validade, mas se você faz um teste
e passados 10 anos, esse teste que supostamente não tem data de validade, se você não pratica aquela língua, você não tem o mesmo nível que você tinha quando você fez o teste há 10 anos. Independente se ele é TOEFL e tem data de validade de 2 anos, ou se ele não é e não tem data de validade. Não sei se eu me fiz clara. Não interessa se o teste tem ou não tem data de validade, porque o que interessa é se você praticou ou não a língua e manteve o seu estudo up to date desde quando você fez o teste. Então, na minha visão, a prerrogativa de pedir data de validade do teste é da instituição, né? Ou eu posso pedir um teste e falar assim, não, mas tem que ter no máximo 1 ano. Ou então eu vou fazer uma entrevista com você. E hoje, na Europa, o IELTS é um dos mais valorizados, mas é porque ele é mais conhecido na Ásia, por exemplo, e nos Estados Unidos é o TOEFL, porque realmente eles são bem bairristas, né? Eles não vão prestigiar Cambridge e IELTS se eles têm o próprio exame que é o TOEFL. Então, nesse sentido, a gente tem essa polaridade América, Europa e Ásia, tá? Então, resumindo, América, TOEFL, Ásia e Europa, IELTS, né, que é o IELTS. Quanto a essa polêmica de validade, né, de exame, é isso, é porque a pessoa pode muito bem fazer, por exemplo, eu tirei a certificação do italiano, mas a gente tem que priorizar algumas coisas, então não dá para praticar e estudar com o mesmo afinco que eu estava para fazer a certificação, então eu caí mesmo o nível, eu não estou, né, com o mesmo brilho que eu estava, tem que correr atrás, mas esquecer totalmente também a gente não esquece, não. Acho que pode passar, Flávio. Ou terminou? Não, né? Não. Deixa eu verificar só um momento, por favor. Enquanto isso, eu vou compartilhar também aqui no chat o formulário de participação, pessoal. Tem mais slide, tá, Flávio? Só ver agora se tá conseguindo compartilhar só um momento. Isso, coloca esse daí que algumas dicas também de. Esse já foi ou o Já próximo? foi. Tá. Isso. Então, acho que todos conhecem o Duolingo, né? Ele é interessante. A minha ressalva com o Duolingo é que ele foi feito para uma língua. E ele foi feito para o inglês, então ele tem um padrão, ele é traduzido do inglês para as outras línguas. Então, às vezes, ele tem umas coisas que não fazem muito sentido nas outras línguas.
Eu devia ter notado aqui um exemplo prático, mas às vezes ele vai falar de um tema ou tratar alguma coisa que faz muito sentido ali no inglês e que depois aí você vai falar de outra língua. Ou, por exemplo, trem. Na Europa faz muito sentido você falar de trem, sei lá, na Ásia faz muito sentido você falar de trem, mas dependendo, se você insistir muito em trem aqui, em português, ou dependendo da situação, não, sabe, não faz muito sentido. Então, ele não vai muito para, ele não vai muito, não é para aquela cultura, né? Então, é a tradução de um aplicativo para a língua. E língua é cultura, você não desvencilha língua de cultura, tá? Então, essa ressalva, quer dizer, você vai aprender uma língua, você tem que aprender a cultura. Então, por exemplo, você quer aprender português, uma coisa é você aprender português do Brasil e São Paulo, do Rio, outra coisa é você aprender português de Portugal e de tal lugar, outra coisa é em Moçambique. Então, uma coisa é você aprender espanhol da América Latina, outra da Argentina ou do Chile, outra coisa é Espanha. São coisas bem diferentes. E tem esses outros aplicativos também, que Memrise, Anki, que permitem acompanhar o progresso do aprendizado, que eles vão te... um gamificação, né? Um game. Vão te dando pontos, vão lembrando você... Ah, tem um dia que eu não entro no Duolingo, ele vai falar assim, ah, tô com saudade, você não entrou, você fez tantos pontos, volta para você fazer, tem reconhecimento de voz, então é um incentivo interessante. Não é uma prática de conversação, porque não é livre, mas já ajuda, pelo menos, para ver se a sua pronúncia está certa. O Babel também. Tem algumas plataformas de intercâmbio linguístico que te colocam em contato com com intercambistas, né, com pessoas que querem praticar o português e você ir praticar o inglês com você. E hoje em dia, podcast também, eu gosto de, por exemplo, do italiano, eu gosto de ouvir muito podcast, italiano, francês. Podcast é bem legal também para ouvir o input, né? Então, aí você ouve de culinária, você ouve. E aí vai. Nossa, isso aí é infinito, tá? O meu. O Osmar Guerra disse que se você for ouvir ininterruptamente todas as novidades que saíram no Spotify. Ai, agora eu não lembro se era no último mês ou no último. Você levaria 80 anos. Então você imagina o tanto de coisa que tem para você ouvir, né? Por exemplo, no Spotify, em termos de língua. Prática diária. E aí vai um pouco de disciplina, vai um pouco de você não ter a ilusão que você vai aprender da noite para o dia, tá? Eu não acho legal prometer para as pessoas, porque ninguém vê aí na placa, propaganda na televisão, nem placa na rua, dizendo que você vai dançar no Teatro Municipal, vai dançar na ponta dos pés no Teatro Municipal em 3 meses. Ou que você vai tocar uma peça de Chopin num piano de cauda em 6 meses. Então, também, eu não prometo para ninguém que você vai falar fluente em 3 meses, em 6 meses. Você vai levar alguns anos para aprender bem uma língua. Você pode falar oi, tudo bem? Você pode sair da primeira aula falando alguma coisa? Pode e vai. Pode e deve. Mas não que você vai ser fluente. Isso não vai mesmo, tá? Você mesmo pode criar sua imersão no idioma na sua casa. Pode colocar o seu WhatsApp, o seu celular na língua estrangeira. Pode colocar o negócio do carro em inglês, o Waze em inglês. Você pode criar o seu mundinho, né? Cria o seu ambiente de imersão, participar de comunidades falantes, vai numa igreja de fala inglesa, que em São Paulo tem, vai num, sei lá, num pub. O céu é o limite.
Pode passar, Flávio. Deixa eu ver aqui, tem no chat, mas acho que tá, é outra coisa. Então, lembra que eu estava falando para vocês do quadro comum europeu? Vocês conhecem como funciona? Boa tarde, tudo bem? Quais aplicativos você recomenda para melhorar a pronúncia? Eu vou mencionar aqui um aplicativo tem um aplicativo que se chama Luvilíngua. Luvilíngua. Não é muito conhecido, eu baixei assim por coincidência e gostei, porque tem várias temáticas. Aí ele fala, você repete, e aí você ouve a pronúncia correta, tá? Então é uma boa. É gratuito e eu cheguei até a comprar, porque era baratinho. Era R$ 16. Eu falei, vale a pena. Então, aqui, o A1 é o mais básico e o C2 é o mais avançado. Só que percebam que eu só tenho 3 letras, e o espaço dessas 3 letras é de quem não sabe nada para quem sabe tudo. Então, para você ir do A ao C, são aí 8 anos de estudo, tá? Praticamente. Então, tem várias subdivisões aqui. A1.1, A1.2. Pode, dependendo de como você divide, pode ter A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, e aí vai. Então, tem iniciação, elementar, limiar, vantagem, autonomia, maestria. Um utilizador básico, utilizador básico é o quê? Quem fala bom dia, tchau, oi, meu nome é Raquel, eu sou brasileira, eu venho do Brasil, qual o seu nome? Isso é um utilizador básico. Um utilizador independente, ele entende anúncios, ele fala, tal, e o proficiente é quem lê qualquer gênero textual, quem sabe dar um discurso, dar uma palestra, ler literatura, etc. Alguma dúvida? Então, isso foi criado para normatizar nível de ensino, porque cada escola tinha, eu sou intermediate, upper intermediate, mas o que que é um pre-intermediate, né? Exatamente o que que é. Então, tem uma apostila que descreve nos 4 modos, nas 4 habilidades, o que cada um é capaz de fazer em cada um desses níveis, tá? Então, se vocês têm alguma pergunta com relação a esse quadro comum de referência, e aí eles foram bem de línguas europeias, né? Porque o português veio da Europa, mas a gente está na América. Alguma pergunta aí com relação a isso? Pode passar, Flávio. Se vocês tiverem, vocês podem colocar aí. Então, falando um pouquinho aqui, né? Que às vezes as pessoas não sabem, mas a gente tem um centro de línguas estrangeiras, que é o Centro de Idiomas aqui do Mackenzie. Nós temos aulas presenciais ou online. Temos inglês jurídico, inglês para negócios, espanhol também para negócios, preparatório para provas de proficiência, do IELTS, do TOEFL. Temos inglês, alemão, italiano, francês, português também como língua estrangeira. Nós temos vários estrangeiros aqui. Então, é interessante também porque você pode, de repente, ter fazer uma amizade aí com um estrangeiro, praticar a língua com ele e ajudar a fazer uma tutoria aí com o estrangeiro. Pode passar, acho que tem informações aí da escola no próximo. Cursos especiais de curta duração também, de repente você está interessado, a partir de 4, 5 alunos a gente consegue montar uma turma. Então, a gente tem inglês para finanças, inglês, né, por exemplo, para fisioterapia, fisioterapia, seja o que for, a gente de repente consegue customizar, né, accounting, contabilidade. Já fizemos um curso para o Fashion Law, tá? Que mais? Pode passar aí, que eu acho que tem os nossos contatos aí. Então, aqui tem o e-mail, né, do Centro de Línguas. Por exemplo, o inglês jurídico, todos dão horas complementares.
e a gente conseguiu fechar uma parceria que vale 50 horas complementares de extensão, né? Então, já consegue aí atender bem as necessidades dos alunos, né? Tem o site aí, e eu não sei se a gente consegue. Nossa, eu estava achando que eu não ia conseguir ocupar todo o tempo, eu acabei ocupando todo o tempo. Se desse, pelo menos para mostrar o primeiro vídeo, eu não sei se vai conseguir. Aquele primeiro link, eu não sei se você conseguiu. Vamos tentar agora, só um momento, por favor. Tá. Que daí você pode fechar a apresentação, né? Mas se vocês tiverem algum comentário, falar das técnicas de vocês, ou eu não sei se vocês vão disponibilizar para eles a apresentação, se vai ficar no site, senão a gente posso colocar também no chat os links também, eles podem ver também. Quer que Pelo coloque chat, aqui? melhor, porque eu não tô Tá, travando aqui. tá. Você copia aí, porque eu acho que eu fechei o meu. Ah, Então, o Flávio vai colocar no chat para vocês o esses link do 3 links. YouTube, né? Isso, tá aberto lá do YouTube. Ótimo. E aí, quem se interessar, é Quem se- interessante, é E quem surpreendente. tiver interesse em participar dos programas da MLC, é só procurar ali pelo site, como funciona? Isso, pode. A gente fica aqui na rua Maria Antônia 139, pode vir pessoalmente, pode. Eu acho que tem o número aí, mas se não tiver, vou colocar aqui: 21148431. Esse telefone é o WhatsApp também. Pode mandar e-mail para mim ou para o MLC. Pode vir pessoalmente, pode procurar no site. As matrículas estão Legal. abertas, todos os E, cursos valem horas complementares. Os alunos do e Mackenzie, claro, têm aquela descontos palavra que todo aluno especiais. gosta de ouvir, tem desconto para quem é aluno? Tem descontos especiais Aí, para aluno, pessoal, com qual o certeza. benefício? Tem desconto para quem é aluno do Mackenzie, então é só chegar lá na recepção, entrar em contato dizendo que participou da palestra da professora Raquel Lima sobre as oportunidades que existem de como potencializar a aprendizagem do idioma e gostaria de passar mais algumas informações, professora, uma mensagem final. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço muito o convite, é sempre um prazer participar com vocês. Agradeço o professor Pedro e estou à disposição. Quem quiser vir aqui bater um papo, podem vir aqui conversar comigo. Muitíssimo obrigado, professora. Obrigado a todos, professor. Até uma próxima. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.